Pessoal, vocês lembram do Zé Maria, né? Jornalista da Jovem Pan, um senhor idosozinho. Você olha pra ele, chega a dar uma peninha. Ele defendeu muito os posicionamentos de direita um tempo atrás. Inclusive, criticava muito o pessoal da esquerda. Vocês devem lembrar dele, né? É claro. Então, de repente, o Zé Maria, com aquela vontade de cagar, que dá depois que você toma um cafezinho, ele simplesmente começou a defender tudo que ele criticava há um tempo atrás. Foi só o Lula assumir como presidente que ele começou a mudar a vertente, as ideias dele, tudo que ele defendia. Como um passe de mágica, se é que você me entende. Como que pode isso, gente? Um cara que defendia os ideais de direita, agora tá meio que em cima do muro, tem hora que defende ideais de esquerda. Vocês têm que concordar comigo que é um negócio muito, mas muito estranho, né? Assim. Então, esse mesmo Zé Maria, agora em um programa da Jovem Pan, ele decidiu defender a regulamentação das redes sociais. Como se não houvesse leis para poder punir quem comete crimes na internet, quem faz merda na internet. Inclusive hoje, a gente tem a lei Carolina Dickmann, que pune crimes virtuais por causa da Dilma. Foi a Dilma que sancionou essa lei, mas parece que os jornalistas estão mal informados, né? Quem diria, né? Eles não estão se informando que já existem leis para poder punir quem comete crime na internet. Inacreditável, não? E aí hoje, por causa dessa falta de informação dos próprios jornalistas, pelo menos vamos trabalhar com isso, né, que é a falta de informação, os caras estão defendendo uma lei que pode censurar as pessoas, inclusive, com o tempo, eles mesmos. Meu amor, alguma coisa de estranho tem nisso. Só que nessa história toda, pessoal, aconteceu uma coisa muito interessante. E eu não tô falando do Zé Maria defendendo o indefensável no programa da Jovem Pan, não. Eu tô falando de outro jornalista que viu o Zé Maria defendendo essa merda no programa ao vivo e simplesmente esse jornalista, ele deu um coro, mas um coro de argumentos no Zé Maria que deixou ele sem fala. Eu até acredito que o Zé Maria esteja meio tonto até esse presente momento. E é claro que esse coro a gente vai ver agora, e aí vocês vão analisando daí, eu vou analisando daqui, e aí vocês já podem ir comentando o que vocês estão achando desse absurdo aqui. O que eu temia acabou acontecendo. Já falei muito sobre esse assunto, a necessidade de regulamentação, tudo precisa de regulamentação, toda novidade. O debate até onde regulamentar. Sobre essa dúvida aí de sempre, e quem é que vai definir o que é fake news ou não? A justiça, como sempre. Como se já não existisse leis para poder punir quem comete fake news, quem comete crime nas redes sociais. Tem vários casos de pessoas que foram presas por cometer crimes nas redes sociais. O que a gente precisa no Brasil não é fazer mais leis para poder punir mais pessoas. O que a gente precisa aqui no Brasil é fazer com que as pessoas que cometem crimes fiquem realmente presas. A justiça é um poder discricionário, de entendimento, né? E a hermenêutica da justiça está exatamente nessa definição, que vem lá de Hermes, a história de falar para os mortais o que os deuses pensavam que queriam deles. Então a justiça tem esse conceito. Então vai ser sempre assim. Agora, a gente caiu numa situação que eu falava lá atrás, ou o Congresso regulamenta essa novidade, ou a justiça vai regulamentar, e não porque ela decidiu, é porque existem processos. A justiça foi demandada, ela tem que agir. Esta é a realidade. Na minha opinião... Meu Deus do céu, eu nunca imaginei que eu ia escutar alguém falando isso. Se a justiça vai tomar o partido do Congresso, então, pelo amor de Deus, né? Vamos dissolver o Congresso. Para que a gente vai estar gastando o dinheiro que a gente gasta hoje com deputados, com senadores, com vários e vários congressistas? Ah, pelo amor de Deus. Não é possível. Esse debate da regulamentação tem que ir até o básico. Qual é a identificação obrigatória do usuário? Não tem nenhuma dúvida disso. Como você pode lidar com um grupo que você não sabe quem está falando o que de você? Não pode. E outra coisa, Como não sabe? É só você buscar pelo IP. Quantas pessoas aí que não colocaram foto, que acham que estão anônimas, são pegas pelo IP. Plataformas têm sim que se responsabilizar. Nós aqui nos responsabilizamos por conteúdo, porque elas produzem conteúdo e não se responsabilizam. Então, é uma medida básica, identificação do autor e pronto, não tem absolutamente nenhum outro caminho. Sobre a inteligência artificial, o Piperno está certo. É preciso, olha, o Nexus fala exatamente, há 100 mil anos nós aprendemos a mandar tudo e agora nós estamos diante de uma novidade. Tem uma frase que não é minha, que diz o seguinte: o homem inventou o carro. Em seguida, tiveram que inventar o freio. Descobriram que precisava do freio. Fala, Gani. Ô Zé, mas essa ideia de que a justiça que vai determinar o que é verdade e o que não é, ela é extremamente perigosa. Aliás, pegando até a linha do autor do Nexus, que é o Harari, né? Você pode criar ali um superpoder para algumas pessoas, porque, de novo, e se cai naquela zona cinzenta da opinião? Vou dar um exemplo. Você tem um ministro do STF que diz que a Venezuela é uma ditadura de direita. Imagine que você fala, a Venezuela é uma ditadura de esquerda, e aí isso é rotulado como uma fake news e cai na mão desse juiz. E aí?
isso vai ser uma fake news e você vai ser condenado porque você falou que a Venezuela é uma ditadura de esquerda? Onde é que está a verdade aí? Então, eu vejo que é muito perigoso esse caminho, a não ser que seja uma mentira, é algo que é claramente uma mentira para prejudicar uma outra parte, uma calúnia, com uma propagação em massa. Agora, essa linha tênue do que é opinião e do que é uma fake news, isso é muito complicado, porque muita gente confunde uma opinião da qual você não concorda como uma fake news e coloca no rótulo de fake news para inviabilizar o debate. E o mais inacreditável disso tudo que ele acabou de falar aqui é que hoje nós temos jornalistas no Brasil que estudaram, que se formaram e não sabem a diferença de uma opinião, que todo mundo tem o direito de ter, para uma afirmação, para um fato, que aí sim você pode considerar um fato falso ou não. Hoje tá difícil, né? Os caras não conseguem diferenciar uma opinião para um fato, é difícil. Agora, outro fato importante, que nenhum jornalista militante está falando, é a respeito da mensagem do Trump, que ele mandou na cara do Lula, não só do Lula, mas de outros presidentes também. E na mensagem do Trump ele deixa bem claro, se esses chefes de Estado continuarem querendo criar uma nova moeda, vai dar merda. Olha só a mensagem que praticamente ninguém tá falando na mídia. Donald Trump, a ideia de que os países BRICS estão tentando se afastar do dólar enquanto nós ficamos parados e assistimos, acabou. Exigimos um compromisso desses países de que eles não criarão uma nova moeda BRICS, nem apoiarão nenhuma outra moeda para substituir o poderoso dólar americano ou enfrentarão tarifas de 100% e devem esperar dizer adeus à venda para a maravilhosa economia dos Estados Unidos. Eles podem ir encontrar outro otário. Não há chance de que os BRICS substituam o dólar americano no comércio internacional e qualquer país que tente deve acenar adeus à América. Cadê a mídia para poder falar sobre isso aqui, que é extremamente importante? Se o Lula continuar com essa ideia de seguir o BRICS e criar uma nova moeda, hoje o dólar que você está vendo a R$ 6,10, você pode ter certeza que você vai achar barato o dólar, porque o dólar vai subir de R$10 se continuarem com essa ideia. Vocês viram alguém da mídia, algum jornalista falar alguma coisa sobre isso aqui que é extremamente importante? Você viu algum jornalista da militânciazinha criticar o dólar, que chegou a R$ 6,10? E ainda tem idiota funcional falando assim, qual o problema o dólar chegar a R$6? A gente só usa real. Alguém tem que explicar para essa pessoa que os valores das coisas do mundo são calculados em dólar, né? É por isso que eu falo para você, você tem que aprender a ganhar em dólar urgentemente. E eu vou falar para você, não é difícil, é simples você aprender a ganhar em dólar. Você precisa se libertar dessa merda desse governo, você precisa. Só assim você vai prosperar, vai ter mais tempo para sua família. Eu vou falar para você, não é difícil. Tem como eu te ensinar a você ganhar em dólar. Eu sei que dá medo a gente tentar algo novo. Eu já tive esse medo. Mas sabe do que eu tive mais medo na vida? Na época que eu era motoboy, eu trabalhava para sobreviver, para poder ganhar um pouquinho mais de um salário mínimo. Olha só a minha cara na época, cara de sugado. Eu trabalhava na escala 6x1. Para você que trabalha pra caramba, se esforça pra caramba para poder ganhar pouco, você sabe do que eu tô falando. Era muito difícil. E o que me dava mais medo, sabe o que era? Ter que depender disso aqui, ó, pro resto da minha vida. Só de pensar que eu teria que trabalhar a minha vida inteira, uma escala 6x1, me esforçando pra caramba, pra poder ganhar um pouquinho mais de um salário, onde eu não tinha condição de ir num shopping no final de semana, de ir num cinema, não podia sair, eu não podia viajar, não tinha tempo pra mim. E ainda no final da vida, eu tinha que pensar em depender de INSS, por causa disso aqui, e ainda pensar que eu podia morrer na fila do SUS. Isso sim me dava muito medo, ter que depender disso aqui. Só que eu aposentei isso aqui pra sempre. Hoje, eu saí dessa vida aqui de motoboy, e hoje eu moro, sabe aonde? De frente pra praia, em um dos lugares mais conceituados do mundo. Trabalho do meu sofá, tenho tempo pra mim, tenho tempo pra minha família. Só que isso tudo que eu acabei de falar pra vocês aqui é o de menos. Sabe qual que é a melhor parte disso tudo? É que hoje eu tenho tempo pra poder ver a minha filha crescer. Se eu trabalhasse lá atrás, dependendo disso aqui, como motoboy, eu praticamente nem iria ver a minha filha. Essa é a melhor parte de longe, de longe. E essa mesma vida que eu tenho hoje, você pode conquistar trabalhando aí da sua casa. Sabe como? Aplicando o mesmo método que fez eu mudar de vida aí do conforto do seu sofá. E para você ficar mais seguro ainda a respeito desse método que eu tô falando para você e para você ver que é algo sério, esse método foi eu que desenvolvi. Eu desenvolvi na época que eu trabalhava de motoboy. Foram 10 anos trabalhando em cima desse método, aplicando no mercado, validando no mercado, para só depois desse tempo inteiro eu vim aqui olhar no seu olho e falar:
ele tem a possibilidade de mudar a sua vida também, assim como mudou a minha vida e assim também como está mudando a vida de centenas de outras pessoas. Só para você ter uma noção, a Maria, ela estava desempregada, ela estava desesperada, sem dinheiro para absolutamente nada. Ela começou a aplicar o meu método da casa dela e hoje sabe quanto que ela fatura por mês? Ela fatura mais de R$5.000 por mês. Uma pessoa que estava desempregada, desesperada, hoje está com a vida estabilizada. Faz o seguinte, para você que tem essa vontade de prosperar e de crescer na vida e poder ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para sua família, faz o seguinte, clica agora no primeiro link da descrição, você vai vir para cá, ó, pro meu WhatsApp particular, eu vou te atender, eu fico até tarde aqui em casa atendendo todo mundo. Você chegando aqui, eu vou te explicar como que funciona o meu método, como que você vai aplicar e como que ele vai mudar a sua vida financeira. E melhor, você clicando agora no primeiro link da descrição, você já ganha um mini treinamento gratuito meu, onde você vai poder aplicar ele agora aí da sua casa e já caminhar rumo à sua prosperidade. Mas é claro, para você mudar a sua vida financeira, você precisa dar esse primeiro passo e clicar no primeiro link da descrição agora. Fala, Zé. Me assusta me assusta o que as pessoas estão assustadas com essa definição. Sempre foi assim, é assim e será assim. A justiça vai definir em última instância e acabou. O que é calúnia, o que é difamação, não há nada preciso que possa indicar. Quem vai indicar o que é calúnia, difamação, é o juiz e toda a instância judiciária. Mas já existe lei para isso. É isso que muitas pessoas não estão conseguindo entender. Já existe lei para isso. E sempre será assim. E, inclusive o tamanho do dano causado e a quantia de dinheiro que se deve pagar por um possível dano causado. A justiça tem esta especialidade de lidar exatamente com essa discricionariedade que se dá a ela. Sou absolutamente contra, acredito que pode colocar em risco a liberdade de expressão, vem num ambiente evidentemente, né, conturbado por tudo aí que a gente sabe da troca de mensagens envolvendo aí tentativa de golpe, etc. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Hoje já existe a regulação das redes sociais, o crime que você não pode cometer é calúnia, difamação e injúria. Se você cometer esse tipo de crime, a outra parte aciona a justiça e pronto. Como eu falei, né? E tem um processo. Então acredito que é mexer num vespeiro e pode abrir um precedente muito grave para a censura. Fala, Piperno. Há a necessidade de regulação ou regulamentação das redes sociais para conter esse tipo de situação? Ô, Evandro, quando essa turma se diz disposta a legislar e a regulamentar ou regular, por exemplo, inteligência artificial, eu honestamente mudei muito meus pontos de vista em relação a isso, lendo agora esse livro, está na moda aí, chamado Nexus, de um grande especialista, aliás. Então, veja, enfim, entre os perigos e problemas que ele aponta no uso da inteligência artificial está o fato de que a inteligência artificial, ao contrário do que se imaginava, em dado momento, acaba dando à máquina um nível de autonomia que se torna incontrolável. Agora, até aqui não se encontrou uma forma de estabelecer essa fronteira. Bom, até onde a máquina pode ir? Até onde você pode elaborar sistemas que daqui para frente vão poder pensar sozinhos. Então, a grande questão está aí, porque o que a gente tem discutido aí de regulação, regulamentação, e eu acho que tem que haver, sim, algum tipo de regulamentação para não ficar terra de ninguém, como eu já comparei. Mas não é terra de ninguém, as pessoas são punidas. Se fizerem merda, são punidas. Tudo na vida tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Até para medicação. A mesma medicação que cura uma pessoa pode ser a medicação que mata uma pessoa, dependendo da dose. Como ele falou aqui de inteligência artificial. Se você usa a inteligência artificial pro bem, ótimo, maravilha. Agora, se você pega um vídeo de alguém e coloca a voz dessa pessoa, ela falando o que ela não falou para poder cometer um crime, você tem que ser punido. Eu acho que isso é óbvio, né? Várias vezes aqui, o mercado financeiro tem, o CONAR tem, a OAB, mas o fato é que esses limites precisam ser muito bem estudados e por gente que se debruçou. Não é só uma questão de achismo. Aí não pode. Ô, Piperno, você sabe qual é a minha preocupação? É uma confusão que ocorre entre uma opinião ruim, tá? Ou uma opinião que você não concorde, não necessariamente ruim, mas uma opinião que você não concorde com aquilo que é considerado fake news. Então você fala assim, você tem uma visão, uma opinião, você não consegue provar se a opinião é verdadeira ou falsa. É uma opinião. Agora, para tudo, você vai precisar de um trabalho científico aprovado numa banca, né? Enfim, como é que a gente chega nessa verdade, né? E aí, dependendo do tema... Oi? Como sempre, a justiça no debate, mas o Zé, deixa eu pegar um exemplo melhor. Deixa eu pegar um exemplo melhor. Você fala o seguinte, olha, determinado país tem uma ditadura. Isso é uma visão sua. Né? Então você foi lá e, de acordo com a tua concepção de mundo, você fala assim, olha, aquilo é uma ditadura. Para uma outra vertente, aquilo vai falar, não é uma ditadura. Né? Ah, tem eleição livre, você fala, não, mas o fato de ter eleição livre não garante que não seja uma ditadura, tal. Aí você vai falar, bom, é fake news.
Onde é que está a prova que lá é uma ditadura? Então, o meu receio é esse, um ponto de vista daquele que você não concorda passe a ser rotulado de fake news, misturando... Uma linha tênue. Uma linha tênue, misturando o que é opinião com aquilo que é uma mentira proposital. Olha, eu nunca pensei que eu fosse ver um jornalista que depende da liberdade de imprensa, depende da liberdade para ele poder opinar, pedindo mais uma lei que pode ser usada para poder calar a própria boca dele. Sério, será que esses jornalistas que defendem a regulamentação da internet, mesmo já tendo lei para isso, será que eles não conseguem enxergar que essa lei, mais uma lei na verdade, pode ser usada para poder calar a própria boca dele? Tem que ser no mínimo, sei lá, ou inocente ou burro para poder defender uma coisa dessas. É só você ver os jornalistas que se colocaram como oposição a toda essa cartilha que estava sendo imposta a eles, você vê o que aconteceu com eles. Todos eles foram perseguidos, ficaram sem emprego. Será que essa galera, sei lá, tava em coma, não viu isso acontecer? Ainda mais um cara como o Zé Maria, que era um cara lúcido, um cara consciente. Será que ele não viu, gente? Olha, a gente não precisa de mais leis. O que a gente precisa são de pessoas competentes para poder administrar o nosso país, as contas públicas e prestar um bom serviço para a população. Quando a gente não consegue gente competente, acontece isso aqui. Olha só. O governo vai gastar milhões na campanha sobre redução de gastos. Isso aqui que eu chamo de paradoxo. O governo ele vai gastar milhões para poder fazer uma campanha, para poder mostrar pro povo que ele está gastando pouco. Isso gastando milhões para poder fazer essa campanha. Que viagem é essa, velho? Como eu costumo falar, pessoal, daqui para frente, só para trás. Inacreditável. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa defesa desses dois jornalistas aí a respeito da regulação das redes sociais. Como eu falei, já tem lei para isso, né? Não sei por que esses caras querem mais leis. Comenta aqui embaixo o que você achou disso, o que você pensa sobre a regulação das redes sociais. Comenta aqui que eu quero ler o seu comentário e saber a sua opinião. Se inscreve nesse canal aqui, deixa o seu joinha e compartilha esse vídeo que é muito importante para poder manter esse canal ativo e manter esse canal engajado. Me segue também no meu Instagram, Daniel Alvarenga Produtor, lá tem muito meme, tem muita coisa interessante que você vai gostar. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E a gente se vê aonde, pessoal? No próximo vídeo.